O que pode acontecer se 2 trilhões de dólares são retirados da economia global? Uma fuga de liquidez dessa magnitude pode ampliar as tensões do sistema bancário dos mercados, que já estão enfrentando uma forte alta das taxas de juros e investidores nervosos. Bancos centrais mais influentes do mundo, além do Banco do Japão, estão reduzindo constantemente o tamanho de seus balanços e ninguém sabe ao certo o que acontecerá à medida que mais e mais liquidez for retirada do sistema financeiro. Os bancos centrais foram creditados por evitar uma depressão global 2 vezes nos últimos 15 anos, uma vez após a crise financeira de 2008 e novamente no auge da pandemia de coronavírus, mas a tática que eles empregaram para restaurar a confiança e manter o dinheiro fluindo dos bancos para a economia representaram um experimento de alto risco que pode ser impossível de reverter sem desestabilizar o sistema financeiro. Os bancos centrais compraram dezenas de trilhões de dólares em títulos do governo e outros ativos em uma tentativa de reduzir os custos de empréstimo de longo prazo e estimular suas economias. Essa medida, conhecida como afrouxamento quantitativo ou QE, criou uma enxurrada de dinheiro barato e deu aos formuladores de política um novo domínio sobre os mercados. Os investidores a chamavam de era do dinheiro fácil. Mas desde que a inflação atingiu seu nível mais alto em uma geração do ano passado, os bancos centrais embarcaram nas buscas, em escala sem precedente, de encolher seus balanços inchados vendendo títulos ou deixando-os amadurecer e desaparecer de seus registros. O aperto quantitativo ou QT dos principais bancos centrais sugará 2 trilhões de reais em liquidez do sistema financeiro nos próximos 2 anos, de acordo com uma análise recente da Fitch Ratings. Uma fuga de liquidez dessa magnitude pode ampliar as tensões do sistema bancário e dos mercados que já estão enfrentando uma forte alta nas taxas de juros e investidores nervosos. Há preocupações de que estejamos em território desconhecido, disse Raghuram Rajan, ex-presidente do Reserve Bank of India, que apresentou um documento sobre estes riscos da reunião de banqueiros centrais do ano passado em Pakistan, Holi e Wyoming. Ele observou que consequências são intencionais eram prováveis à medida que o QT continuava. Balanços inchados. Entre 2009 e 2022, as compras de títulos e ativos governamentais de longo prazo, como títulos lastreados em hipotecas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu e Banco do Japão, totalizaram impressionantes 19,7 trilhões de dólares, de acordo com o Fitch. Agora, os bancos centrais mais influentes do mundo, além do Banco do Japão, estão reduzindo constantemente o tamanho de seus balanços, e ninguém sabe ao certo o que acontecerá à medida que mais e mais liquidez for retirada do sistema financeiro. Em 2017, Janet Yellen comparou o QT a assistir a tinta secar, descrevendo o processo como algo que funciona silenciosamente em segundo plano. Rajan, agora professor de finanças da Universidade de Chicago, discorda. Investidores e bancos calibram suas estratégias de acordo com a quantidade de dinheiro do sistema financeiro, observou ele. O problema é que essa demanda por liquidez aumenta e é muito difícil desmamar o sistema, disse Rajan CNN, comparando o que é a um vício. Uma mera indicação do Fed de que pretendia reduzir o ritmo de suas compras de ativos em 2013 levou ao chamado Taper Tantrum, com os investidores descartando títulos de ações do governo americano.
E quando o Banco Central tentou o QT diminuindo o tamanho de seus balanços entre 2016 e 2019, logo surgiram problemas em alguns mercados. Em setembro de 2019, por exemplo, o mercado de empréstimo notou nos Estados Unidos que os bancos usam para emprestar dinheiro de forma rápida e barata por curto período parou inesperadamente. O Fed teve que intervir com uma infusão emergencial de liquidez. No final das contas, há muita incerteza quando um período de dinheiro muito fácil termina e um novo capítulo começa, de acordo com Gary Richardson, professor de economia da Universidade da Califórnia em Irvine. Sinais de tensão. Os efeitos desestabilizadores do QT são evidentes em 2 episódios de estresse agudo do mercado nos últimos 8 meses, de acordo com alguns especialistas. Uma forte venda de títulos do governo Reino Unido, ou Gilts, em setembro passado, que derrubou a libra e exigiu que o Banco da Inglaterra interviesse repetidamente, foi desencadeada em parte por temores sobre os planos da ex-primeira-ministra Liz Truss de aumentar os empregos do governo, assim como o Banco da Inglaterra estava prestes a começar a vender dívidas públicas. Os investidores previram que o excesso de oferta em marés diminuiria o seu valor. A crise mostrou o risco de dinâmica desordenada dos mercados de títulos do governo durante o QT e deve servir como um alerta, disseram analistas da Fitch em seu relatório. O QT também está contribuindo para o tumulto do setor bancário dos Estados Unidos, explodindo players mais fracos como o Silicon Valley Bank, que faliu em março, disse Rajan. Os bancos viram os depósitos aumentarem durante a era do dinheiro fácil, acumulando passivos que excediam os valores segurados pelo governo federal. Então, os bancos centrais começaram a retirar liquidez do sistema financeiro. Isso cria uma incompatibilidade perigosa caso os depositantes de repente exijam seu dinheiro de volta. Pior ainda, muitos bancos têm grandes buracos em seus balanços patrimoniais, porque os bancos centrais simultaneamente aumentam as taxas de juro. Taxas mais altas corroem o valor de uma parcela significativa dos investimentos dos bancos, incluindo títulos de governo de longo prazo antes considerados seguros. Meu conselho sempre foi: não faça QT antes de colocar suas taxas de juros em ordem, disse Rajan. Fazer duas coisas ao mesmo tempo torna as coisas muito mais complicadas e pode criar problemas. O que poderia acontecer? Os banqueiros centrais dizem que estão adotando uma abordagem gradual e previsível para o QT para minimizar a interrupção. O que tentamos fazer é definir os sinais do mapa de rotas, disse Dave Ramsden, vice-governador de Mercados e Serviços Bancários do Banco da Inglaterra, na quinta-feira ao Parlamento do Reino Unido. Em uma nota aos clientes, esta semana, Jennifer McKeown, economista-chefe global da Capital Economics, observou que os mercados de títulos pareciam ter sido mais sensíveis ao aumento das taxas de juros do que ao QT no ano passado. O impacto do QT até agora, descreveu, foi modesto. No entanto, os mercados permanecem frágeis. O Fundo Monetário Internacional disse em seu relatório sobre a estabilidade financeira do mês passado que o QT na zona do euro dos Estados Unidos e do Reino Unido reduziu a liquidez nos mercados de títulos do governo, tornando-os vulneráveis à oscilação de preços extraordinariamente grande. A crise de setembro do Reino Unido também mostrou que os investidores não são os únicos expostos aos riscos do QT. Os políticos também devem considerar a mudança de paradigma em curso.
Embora os níveis de dívidas do governo tenham disparado nos últimos anos, o custo do serviço dessa dívida foi reduzido pela disposição dos bancos centrais de comprar grandes pedaços dela. Agora, os governos precisam encontrar outros compradores se quiserem financiar projetos de investimento verde ou medidas para digitalizar suas economias. Richard, da Universidade da Califórnia em Irvine, acredita que a nova abordagem dos banqueiros centrais pode se tornar uma grande fonte de atrito nos Estados Unidos, mesmo que a luta pelo teto da dívida do país seja resolvida. Se nosso Banco Central não comprar mais todos esses títulos, os juros da dívida serão muito mais altos, disse ele. Em algum momento, o que o Fed vai fazer é entrar na política.